Olá pessoal, tudo bem? E hoje, na nossa aula de número 4, eu farei aqui a água. Sim, a água da nossa paisagem. Essa já é a quarta aula. O professor vem fazendo uma série aí de passo a passo. Aqui é um curso de paisagem completo, eu ia falar perfeito. E aí o professor hoje vai fazer a água aqui da nossa paisagem. E para começar, eu estou jogando aqui amarelo indiano e já estou jogando um pouquinho aqui do vermelho, do verde oriental. Vocês podem perceber que o professor está jogando meio acompanhando as tonalidades claras ali de cima, porém eu não estou copiando fielmente a tonalidade, porque essa água aqui, na verdade, que eu estou fazendo agora é uma água meio turva. É uma água de um rio meio turvo, pelo menos esse é o conceito que eu adotei aqui para poder fazer essa pintura. Então eu não estou muito preocupado, só estou preocupado em seguir alguns parâmetros de luz e de sombra dentro da água para obter uns efeitos bem legais. E aí eu vou agora misturando mais o verde oriental com um pouquinho do nosso amigo vermelho óxido transparente. Eu vou trazendo algumas nuances ali e tudo na vertical. Por que na vertical, professor? Porque depois eu vou dar o efeito aqui da água e aí sim eu venho na horizontal. Vou chegar até bem próximo aqui das pedras. Estou diluindo um pouco a tinta aqui no médium. Esse médium eu fiz aqui com um pouco de secante, meio a meio, secante e óleo de linhaça. E aí eu vou intercalando aqui alguns tons e fazendo as pinceladas nesse sentido aqui que vocês estão vendo. Vamos lá, preencher tudo aqui. Eu vou chegar aqui, eu vou deixar mais ou menos... eu vou morrer com essa tinta que eu não vou seguir aqui para baixo, vocês vão perceber, porque essa parte eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou fazer essa parte aqui de cima e também os barrancos que estão aqui ao lado. E o professor vai seguindo na mistura aqui. Agora eu estou pegando um pouco mais de verde versi, um pouquinho de azul ultramar. Estou jogando aqui por cima, então vocês vão ver que eu vou fazendo uma miscelânea ali, né? Com amarelo indiano, com um pouco de verde, eu vou tingindo a água, deixando algumas falhas ali meio que propositais. E vamos que vamos. O importante é deixar tudo bem esticadinho aí na vertical. Olha que bacana. Aí depois a gente vai... Quem já acompanha aqui alguns vídeos no canal sabe que depois eu venho com as pinceladas aqui na horizontal para ir obtendo o efeito que eu quero. Aqui, que ficou bem diluída. Então vamos aproveitar aqui, puxar aqui para baixo. Já deixando já mais ou menos um formatinho aqui. A gente vai trabalhar depois. Isso aqui também vai entrar vegetação, né? Então a preocupação não está tão latente assim. Agora aqui eu vou pegar um pouco de amarelo de cádmio claro. Vou jogar aqui, ó. Vou fazer uma fuga de luz aqui, ó. Ali, como se estivesse vindo uma luz aqui. Depois vai ficar um efeito legal quando eu jogar essa parte da vegetação aqui. Deixa eu só dar uma nivelada aqui. Que depois é onde entrarão as pedras, né? Não será na aula de hoje. Vamos lá, vamos esticar mais aqui. Agora eu já vou pegar um pincel ainda sujo. Vou misturar aqui um pouquinho de amarelo de cádmio claro e já vou dar umas puxadinhas aqui, ó. Que é da onde está vindo a claridade aqui. Agora sim eu vou limpar o pincel. O pincel ficar um pouquinho mais limpinho. Tirar o excesso de tinta. Pegar o amarelo de cádmio claro. Que pincel você está usando, professor? Pincel chato, com as cerdas juntinhas. Já é um pincel bem gasto. Aqui não tem tanta referência, mas para o efeito.
Quanto mais intercalado, mais bonitinho, mais degradê, melhor na hora de obter o efeito. E ó, aqui eu não invado com o amarelo para cá, porque essa parte aqui é escura. Deixa eu ver, deixar mais retinho. Já vou começar a dar o efeito aqui, ó. Vou pegar outro pincelzinho aqui chato, ó. Vocês podem dar uma olhada. E eu venho aqui agora, esse pincelzinho tá limpo. Eu já vou fazer isso daqui com a mão bem leve, tá, galera? Bem leve mesmo. Olha que efeito legal que vai ficando, tá vendo? Por isso que é legal intercalar. Opa, deu uma esbarradinha na câmera que eu senti aí. Intercalando os tons, ó. Olha que legal que vai ficando a água, tá vendo? Deixa eu vir aqui do ladinho para não entrar na frente da câmera. Ficar aqui. Assim eu não corro o risco de entrar na frente da câmera. São as acrobacias aí para poder levar o conteúdo com qualidade para vocês. Olha cá, que bacana. Que bonitinha que tá ficando a nossa água aqui, bem colorida, né? Com vários reflexos ali. Eu não tô fazendo aquele reflexo de água límpida, porque ia dar bastante trabalho. Não que não fique legal, fica. Mas aqui é uma água que está na mata fechada, turva. Então a gente pensa na água mais escura, mais turva, enfim. E por aí vai, ó. Tem que dar uma entrada aqui, que eu não preenchi. Vou aproveitar. Hoje eu engasguei. Vou jogar um amarelinho aqui, ó. Amarelo de cádmio. Que esqueci de preencher ali. Amarelo de cádmio claro. E aqui também. Beleza, agora eu venho aqui. Eu tinha esquecido ali, né? E já intercalo também. Já deixei uma luzinha maneira ali, ó. Tá vendo que facilidade pra gente fazer o reflexo d'água ali? É isso aí, galera. Agora nós vamos começar a fazer os barranquinhos ali. Vou aproveitar até esse pincelzinho que eu tava aqui, tá? Passando pra lá e pra cá, e vou começar a dar luz aqui nos barrancos. Então eu vou fazer essa parte primeiro, que depois essa outra vai estar mais à sombra. Então eu vou misturar aqui o ocre com um pouquinho do vermelho óxido transparente. O professor Marcos Venelli chama o vermelho óxido transparente 301. Chama pela referência da tinta. Vou misturar até um pouquinho também de violeta aqui. Fazer um marronzinho bem maneiro aqui, mas não pode ficar muito escuro. Então eu vou misturar um pouco de amarelo Nápoles também. Aqui eu obtive um... Eita, alguém espirrou aqui, hein? É na rua, não é aqui, tá? Para quem não conhece, o professor grava aqui na garagem, no ateliê da casa dele. E aí a vizinhança, de repente, do outro lado da rua faz o barulho e sai aqui, ó. Como vocês estão ouvindo agora. Então vou puxando aqui, ó. Vou fazendo o degradê aqui. E já vou emendando aqui, ó. Então esse é o fundo do barranco, tá vendo? Eu não vou chegar perto da vegetação ali, porque depois eu vou jogar a vegetação aqui por cima. Então esse é o barranco que vai estar iluminado, ó. Fundo ele ali com o reflexo que eu acabei de fazer de água, tá vendo? Porque depois que eu vou separar aqui nas nuances de branco que eu vou colocar aí, tá? Puxando para cá também. Eu já vou dar uma escurecidinha. Colocar um pouco mais de vermelho óxido transparente aqui, ó. Beleza? Aqui vai ter mais um cara, que também é um outro barranquinho aqui já se precipitando aqui na frente. Legal. Isso é tudo fundo, tá, galera? Vou jogar aqui. Bacana. Show de bola. Dá uma limpadinha no pincel. Agora aqui. Vou jogar mais amarelo de cádmio claro. Para dar uma separada monstro aqui, ó. Beleza.
Vamos puxar aqui esses caras. E já fazer o degradê aqui, ó. Aqui também. A tinta tá secando rápido. Tá muito calor aqui em São Paulo, bastante. E como eu fiz o médium com um pouquinho de secante, meio a meio, já percebe que vai secando rapidinho, né? Mas já vai ficando efeito também. Agora eu vou pegar aqui um outro pincelzinho. Eu vou alternando os pincéis, às vezes nem precisa, se eu for limpando, beleza. Mas eu vou alternando, que é para eu poder dar dinâmica no vídeo, tá? Vou jogar aqui, começar a jogar uma sombra, projetando aqui no barranco, ó. Vamos lá, misturar um pouco de vermelho óxido aqui, um pouco também do verde oriental, vou dando os efeitos aqui, um pouquinho de azul, ultramar, e aí já vou fazendo aquele arremate, eu já vou emendando o barranco com a vegetação. Por que que eu não fiz, já não deixei isso pronto antes? Se eu tivesse pintando o quadro de uma vez só, eu já faria direto isso, né? Eu costumo fazer, mas só como eu estou fazendo aqui em etapas, nas aulas, e eu deixei secar, então eu vou utilizando aí essas alternativas, né? Para poder ir fundindo as tintas aqui e emendando as coisas. Olha que legal. Barranquinho já aparecendo ali. Vamos que vamos, vamos esculpindo aí essa galerinha como vocês estão vendo. O mesmo pincelzinho que eu estava trabalhando, que eu peguei agora para fazer o fundo aqui, eu já limpei. Eu vou começar a jogar umas luzes aqui, ó. As primeiras. Vou desenhando o barranquinho ali para vocês. Com o amarelo Napoli. Lembrando que esse amarelo Napoli aqui é o amarelo Napoli da Acrylex. Eu curto muito trabalhar com o amarelo Napoli da Acrylex. Ele tem uma intensidade, ele é bem vibrante. Como eu curto, né, as cores vibrantes aí, então eu curto bastante trabalhar com ele. Vou misturar um pouco agora do violeta no amarelo Napoli. E ó, nessa daqui eu já vou puxar ele um pouco mais enfraquecido ali no tom. Que aí já vem se afastando, né? E já vou intercalar aqui um pouquinho de luz, um pouquinho de sombra. E vamos fazendo aí as primeiras impressões de luz do barranquinho aqui no fundo. Olha que legal, galera. Lembrando que nós começamos fazendo a água e logo em seguida ali o barranco. Para quem tem dúvida, né? Às vezes, esse é o jeitinho aqui que o professor trabalha para fazer os barranquinhos. Ah, professor, eu aprendi uma técnica um pouco diferente. Galera, o que importa é o efeito, né? Se você conseguir obter um efeito legal, não tem mal, não há mal nenhum. De repente você utiliza uma técnica diferente, deixa aqui para a gente também nos comentários, não tem problema. Aqui o canal é livre para você comentar, para você falar um pouco das suas experiências também. Nós trabalhamos aqui de uma maneira bem democrática. Agora eu vou jogar um pouco de mais ali, vou dar um pouco de ênfase na vegetação já para começar a fazer ali aquela integração que eu comecei. Vou dar continuidade aqui. Limpei o pincel. Estou tentando chegar num tom semelhante ao que eu fiz aqui. Ó, já ficou bem parecido. Então, beleza. Que era o tom que eu tinha feito ali na aula passada, com o verde oriental e também com o amarelo de cádmio claro. Vou jogar um clarinho aqui, ó.
Já que tá claro aqui, ó, como se tivesse uma fuga de luz, tá vendo? Ó. Aí você já olha, você vê uma fuga de luz ali no canto. Vou deixar bem largadinho assim, ó. Como se fosse a luz pegando com força ali naquela parte ali da vegetação e já vindo para cá e morrendo aqui. Pinceladas um pouco aleatórias, mas na medida, no lugar certo. Quando eu falo aleatória, é a pincelada com o cantinho aqui do pincel, mas no lugar certo, porque senão não fica legal também, né? Colocar a luz aí só sem ter um sentido não fica bacana. Olha aqui. Vou pegar mais umas pontinhas aqui. Lembrando que eu estou fazendo esses arremates dessa forma, porque já estava seco, né? Então eu tive que improvisar para poder intercalar e colocar essa vegetação em contato com o barranco aqui. Para não ficar flutuando, porque se eu só jogo o barranco fica uma coisa meio artificial, né? E aí não pode. Aqui também umas pequenas luzes ali. Aqui vai deixando um pouquinho falhado. Vamos embora. Já temos um barranquinho surgindo ali no fundo. Depois eu vou entrar com mais luz ali. Dar uma limpadinha no pincel. E aqui eu já vou escurecer um pouco mais esse carinha aqui. Ele já está numa parte ali mais de sombra, né? A vegetação está mais escura. Então eu não me atentei ali no começo, mas agora eu já vou escurecer. Eu vou usar o violeta, um pouco do vermelho óxido transparente, violeta e o nosso amigo amarelo ocre. Olha o tom, como já mudou, ó. Ele continua no mesmo sentido que o outro ali, mas já bem mais escurão, tá vendo? Vou esculpir esse barranquinho aqui, como se fosse uma pedra aqui. Vou pegar mais violeta, jogar aqui na parte de baixo, já emendando com ele aqui, e venho puxando para cá. Já vou deixando meio falhadinho, para cá ele já vai subir ali. Já eu intercalo ele aqui. Beleza. Vamos aqui, depois eu vou fazer isso aqui, vou demarcar como se tivesse a grama vindo para cá. Então eu preciso fazer uma pequena correção aqui. Vocês já perceberam, né? Que ficou faltando preencher. Agora que eu acertei da onde vai vir a grama, ó, tem que preencher aqui, ó. Então eu já vou pegar e já vou escurecer um pouco aqui, ó. Puxando a gente fazer isso daqui. Vamos clarear, escurecer para depois clarear. Vou acertando ao vivo aqui para vocês. Intercalar mais para não ficar muito escuro, não ficar muito marcado. Estou jogando bastante, diluindo bastante a tinta aqui. Aí agora vai dar um efeito legal. Para seguir os efeitos que estão ali da água, né? Olha lá como já ficou mais legal, tá vendo? Ficou mais marcadinho. Já ficou mais bacana. Show! Agora nós vamos jogar umas luzes aí nesse camarada. Então vamos começar aqui nas luzes. Em cima daquela misturebinha que eu fiz, eu vou adicionar o amarelo Napoli, um pouco do Steel de Grain Pardo. Vai ficar um marrom mais apagadinho aqui, mas ao mesmo tempo um marronzinho também bacaninho, ó. A gente esculpindo aqui o barranquinho. Faz um degradê.
Trabalhando com a pontinha do pincel. E vamos entrando com os tons aqui, ó. Vamos deixando o barranquinho bem maneiro aqui. Agora eu dei uma ramelada aí, escapei com a ponta do pincel aqui, mas como eu tô com o fundo totalmente molhado, eu consigo ir fazendo esses arremates aqui. Vamos lá. Escapou? Enquanto não secar, dá pra gente ir arrumando aqui, ó. Agora deixa eu pegar o outro pincel para não ficar muito forte. Esse outro tá com as cerdas mais largas. Vamos lá de novo. Errou, já conserta. Isso. Bacana. Daqui a pouco a gente já começa a entrar com as luzes aí. A nossa água. Muito legal. Do jeito que está secando rápido, acho que eu vou entrar com as luzes até um pouco antes. Então vamos lá. Vou pegar aqui os pincéisinhos, vou deixar aqui do lado. Agora eu vou pegar o branco de titânio. Colocar aqui na minha palheta. Vou pegar um pincelzinho com as cerdas juntinhas aqui também. Deixa eu achar um pincelzinho maneiro aqui. O professor tem tantos pincéis, de repente eles desaparecem, mas é assim mesmo. Vou pegar aqui e vou começar a trabalhar as luzes aqui, ó. Vindo da direita para a esquerda, branco puro, tá? E venho trabalhando essas luzes que estão vindo com força aqui, ó. É que eu já vou deixando ela mais enfraquecida. Pontinha. Vamos lá de novo. Vendo os efeitos aqui da água. Depois eu desço mais o barranco. E aí vai, vamos esculpindo aqui. Mais branco. Beleza? Lembrando que aqui vai vir um barrancão daqui a pouco do outro lado aqui. O pincel ainda sujo, eu vou marcando. Vocês podem ver que as águas são bem calmas aqui, né? Não tem muito conflito. Quando a gente desenha, quando eu pinto, né, a água, eu vou desenhando a água. Então, às vezes eu vou, ao mesmo tempo que eu vou criando, eu vou corrigindo também. Então, vou colocando as nuances das cores em acordo com o que eu acho que vai ficar bacana ali. Isso porque eu estou pintando ser uma referência, né? Que nem agora eu vou entrar com violeta aqui, ó. Violeta e branco. Vou puxar um violeta aqui, ó. Ah, professor, mas violeta na água? Violeta na água. Olha que bacana. Misturado com o branco, fundindo um pouco com o fundo. Estou uma esticada aqui, agora a mão está bem leve, ó. Para fundir as cores ali. E vamos intercalando, dando bastante colorido na nossa água também. Ó, um violetinho entrando ali, ó. Agora eu venho fazendo esses detalhezinhos aqui, ó. Preciso dar luz na água também. Em alguns pontos, não iluminar a água toda, mas em alguns pontos, e deixando ela bem viva. Vou limpar o pincel. Vou entrar com um pouco mais agora de amarelo de cádmio claro. Vocês vão perceber a ênfase do amarelo de cádmio claro com um pouquinho de branco lá na ponta da onde está vindo a parte de luz ali. Limpar o pincel, pegar um pouquinho de branco, um pouco de amarelo de cádmio claro, misturo os dois aqui, faço um amarelo já bem forte com o branco e venho puxando. Vou dando umas falhadas aqui no pincel
E aqui eu subo um pouquinho assim, ó. Depois eu intercalo. Engasguei de novo. Hoje tá, o negócio tá brabo aqui, viu? Engasguei umas 2 vezes. Ó, vou jogar aqui também. Aqui é onde eu vou fundir o outro barranco. Violeta. Aqui eu já vou puxar uma luz aqui incerta, que depois fica bem bacana na hora que eu jogar a vegetação. Vamos intercalando mais amarelo aqui. Fazendo um degradezão aqui. Olha como já ficou um efeito bem bacana aí na nossa água, né? Agora agora vem uma parte que vai dar um contraste legal. Nós vamos fazer o barranco aqui desse lado aqui, o barranco escuro. Vou desenhá-lo aqui, seguindo mais ou menos a risca que estava ali. Então vou pegar o violeta com o vermelho óxido transparente e um pouquinho de amarelo indiano, bem escuro, bem escuro. Violeta permanente escuro, vermelho óxido transparente e um pouquinho de amarelo indiano. Saindo daqui, ó. Vou fazer assim. Já vou fazer o barranco morrendo aqui, ó. Tá vendo? Já faço intercalando ele aqui junto com a água. Ali é a parte escura do barranco. A parte que não está pegando luz. A vegetação está mais escura ali. Vamos entrando com o violeta aqui forte, ó. Tronco da árvore. Daqui a pouco eu vou jogar uma vegetaçãozinha por cima aí também. Vou deixando ele prontinho aqui, ó. Dando essas falhadinhas, como se a terra tivesse fundindo ali junto com a água, entrando na água. Na verdade a terra está entrando mesmo na água, né? Então precisa dar esses efeitos aí. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Eu tinha jogado uma luz. Vou puxar para cá, intercalando aqui. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, aproveitar o pincelzinho aqui. Vou misturar o verde versi com o azul ultramar. Vou jogar um pouquinho aqui. Aqui também, para fazer a nuancezinha com barranco, ó. A exemplo do que a gente fez ali em cima. Aqui eu já vou misturar um pouquinho do nosso amigo verde oriental com o azul ultramar. Venho para cá também, dando umas preenchidinhas. Jogando uma sombrinha aqui. E aqui azul ultramar e verde versi puro. Nem vai aparecer direito ali, mas na hora que eu jogar a luz ali acompanhando as copinhas, eles já se revelam. Que tinha ficado na outra aula de preencher. Então a gente já tem um contraste legal ali daquela sombra do barranco, né? Então vamos lá, vou pegar meu pincel mágico de copinhas, que vocês já conhecem, que é esse carinha aqui, ó, Condor 225. Eu estou utilizando o número 12. Vou misturar aqui o verde oriental com um pouco do amarelo de cádmio claro. Estou puxando o tom que eu fiz mais ou menos aqui, ó. Acho que eu misturei um pouquinho também do amarelo indiano. Isso, agora chegou. Mais ou menos esse tom aqui, ó. Para eu puxar em cima da sombra que eu fiz, né? A continuação ali das copinhas. Olha lá, elas entrando ali no barranco, tá vendo? Ó. Isso que estava faltando, né? Vamos lá. Vamos aqui para cima. Também.
Fazendo essas entradinhas aqui, deixando bem solto. Agora eu vou jogar o verde oriental mais escuro, praticamente aqui bem escuro. Que é o seguinte, não, tem que ser mais escuro ainda, então eu vou misturar o verde oriental com um pouco do verde versi, para dar mais ou menos os tons dessas copinhas aqui da ponta, ó. Também intercalando aqui, seguindo o que já estava da outra aula. Deixa eu colocar um amarelo indiano aqui para tirar um pouco a euforia delas aqui. Aqui, vamos fazendo aí as copinhas que estão por cima desse barranco. Aqui dá umas falhadinhas assim que fica bem legal, ó. Tá vendo? Quanto mais vazadinho tiver assim, melhor, viu, galera? Não pode exagerar muito, mas tem que colocar que fica bacana, ó. Aqui. Olha que bacaninha que tá ficando. Bacaninha para nós. Paisagem completa para vocês, hein? Para nós, para vocês, feita com muito amor e carinho aí pelo professor que vos fala, sou eu, Eduardo Meceneiro. Agora vamos colocar um pouco de luz nesse nosso barranquinho aqui. Ah, mas professor, ele está no escuro? Ele está no escuro, mas ele tem luz. E para isso eu vou pegar o vermelho óxido transparente e misturar só com um pouquinho de amarelo ocre. Eu vou colocar um terra de cena queimada para ficar meio avermelhado aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Vamos ver o que vai dar essa luz aqui. Vamos ver. Com uma luz interessante aqui. Vem aqui na ponta. Vamos intercalar um pouquinho de violeta. Cadê você, violeta? Misturando ele aqui com o amarelo Napoli. Para eu ter vários tons aqui de luz nesse barranco. Aí, ó. Como ele já está com a graminha ali, ele fica mais bonitinho. Que eu vou fazer como se fosse umas pedrinhas assim, ó. Vai falhando um pouco o pincel. Vai ficando com um formatinho bem bacana, ó. Tá vendo? Mais soltinho. Se estivesse ali caindo ali, né? A terra tivesse sobreposta ali uma sobre a outra, ó, que bacana, como se tivesse umas pedrinhas ali. Eu vou me aproveitando ali da tinta que está úmida e vou intercalando essas nuances de cores aí. O violeta cai bem, tá? Misturar o violeta com o amarelo ocre, que eu já estou dando uma clareadinha. Mas também logo escurece ali, que eu vou jogar um pouquinho mais, ó, mais avermelhadinho também, que é o terra de cena queimada. E vamos esculpindo o barranco. Agora vamos aqui colocar mais luz no nosso barranquinho lá do fundo. Estou misturando o amarelo Napoli com um pouquinho de branco de titânio. Mais ênfase aqui. Vai dando essas falhadinhas, ó. Porque ele está lá distante, né? Então você vai deixando ele falhadinho ali. E mãos na massa. Vou pegar um pouco de ocre aqui. Ficou escuro. Misturar com amarelo Napoli. O professor está bugando hoje para falar as cores das tintas aqui, hein? Trabalhei bastante hoje. Aí eu venho gravar, às vezes, não que eu esteja cansado, mas a cabeça está pensando em outras coisas também. Aí de vez em quando dá uma bugadinha para falar
o tom das tintas, mas beleza, vamos, segue o jogo. Ó, vou colocar mais, agora vou voltar nesse outro cara aqui com mais violeta. Ok. Vamos dar mais ênfase aqui. Como se tivesse umas pedrinhas aqui perdidas. Esses arremates aqui que vocês estão vendo, eu sempre repito, na revista a gente não tinha como demonstrar isso, né? A revista era muito boa, era legal, era o que a gente tinha de referência na época, né? Via vários artistas ali, pô, achava legal pra caramba e tal. Só que essas informações aqui, ó, de como o professor vai trabalhando e tal, não tinha como, né, galera? Como é que a gente ia passar isso adiante, né? Como que ia mostrar essa pincelada? E o vídeo, né, aqui no YouTube propicia tudo isso, é fantástico. Quem dera se eu tivesse tido a oportunidade de lá atrás, no início, além de ter feito aula, ter, enfim, me preparado também um pouquinho, né? Eu ter essa oportunidade de ver o artista em loco pintando assim. Isso é muito bom. Eu acho que contribui muito para o aprendizado de qualquer pessoa que esteja disposta a entrar aí no mundo das artes. Agora eu estou limpando meu pincel de copinha, eu vou voltar aqui com... Vocês veem que eu vou intercalando, eu vou visito um, visito o outro, é assim que eu pinto, tá? Eu vou voltar aqui na vegetação, estou com amarelo de cádmio claro e um pouco de verde oriental. Vou voltar aqui, ó. Eu tinha deixado essa parte aqui úmida. E vou colocar uma vegetaçãozinha mais forte aqui, ó. Mais clarinha ali, né? Ali eu tinha feito aquela claridade. Vou dar um formatinho aqui, ó. Pra ele não ficar solto ali, ó. Que bonitinho que já ficou, tá vendo? Vou pegar aqui, ó. E já vem sumindo um degradezinho ali, ó. As pinceladinhas mais secas ali. E já venho sumindo. Tive um problema com a luz aqui. Rapidinho, deixa eu dar uma pausa. Já retorno. Pronto, voltamos com a iluminação normal. Eu tô com uma lâmpada aqui do meu ateliê, da minha garagem, que ela tá com mau contato. Bem aqui na parte onde a gente liga e desliga. E de repente, tchum, ela desligou. Não sei se vai dar muito efeito no visual, mas eu já providenciei aqui para colocá-la de novo aí funcionando. Então foi isso que eu fiz aí, por isso que eu pedi um tempo. Aqui, galera, depois eu vou fazer uma veladura, né, nessa parte toda, vocês vão ver, vai ficar bem legal. Então eu não vou me preocupar muito, eu só tenho que deixar mesmo a levada ali bem feita, né? Mas algumas falhas entre uma e outra, depois na veladura eu vou dar uma preenchida. A veladura é aquele recurso que a gente faz uma névoa, né? Por cima aí da vegetação, fica muito, muito bacana. Ó, puxando aqui um degradezinho também, que eu já começo a escurecer um pouquinho mais, e já não seguindo o padrão ali que está dos tons. Beleza, intercalando bem. Eu já vou colocar um verde mais escuro. Acho que vocês não devem estar ouvindo, mas tem gente espirrando aqui na rua. Hoje eu achei que ia ser um dia tranquilo para gravar. Falei, eu vou gravar hoje, não vai ter conflito, mas não adianta. Eu tento fugir dos conflitos, mas o ateliê do professor aqui, olha, tem dia que é foguete. Vários, como é que se diz? Várias interferências externas aqui. É que eu já não ligo mais, já acabou virando uma marca registrada aqui dos meus vídeos, mas é muito louco. No começo eu ficava muito preocupado, eu já não fico mais. Galera, é o seguinte, mas eu sempre falo, eu sempre comento, né? Porque quem está chegando agora não sabe, aí já vai
se ligando como que funciona o ateliê aqui do professor Eduardo Messeneiro. Porém, com o Marcos Venere, eu vou falar para vocês que lá é a paz, hein? Lá é bem tranquilo, é só um guarda noturno que passa de vez em quando, enfim. Bora lá. Ó, vou pegar esse carinha aqui de novo, pincelzinho redondinho, lá vou eu novamente pro branco, um pouco de amarelo Nápoles. E por que eu vou pegar ele? Porque aí eu consigo fazer isso daqui, ó. Com chato, eu gosto mais de fazer esse tipo de trabalho aqui com ele, ó. Mais luz, tá vendo? Esticar mais com a mão bem leve. Mais luz ainda lá no barranco. E venho, à medida que eu venho chegando para cá, eu vou diminuindo um pouco a intensidade da luz. Eu já dou uma luz mais bacana, ficar bem forte mesmo, para dar bastante ênfase ali. Barranco fazendo parte aqui da nossa, entrando aqui dentro da água. Agora eu vou já deixar a tinta mais sobrando aqui, ó. Para ficar bem marcada. Para depois que ela secar, tá com bastante efeito. Olha que bacana que vai ficando, tá vendo? Os nossos olhos vão apreciando e vão vendo ali as marcas da água em movimento. Lembrando que eu comecei a fazer essa água aqui totalmente na vertical e depois eu fui para horizontal. Aqui deixar mais retinha, né? Tirar um pouco esses calombinhos aqui. Intercalando mais o barranquinho. E vamos lá. Vamos esculpindo tudo aqui. Olha que bonito que vai ficando. Que colorido legal que está ficando o nosso quadro, hein? Vou pegar um pouco do amarelo indiano aqui. Misturar com um pouquinho. Vou colocar umas sombras bem de leve aqui, ó. Só para dar a referência de onde elas estão separando ali, ó. Como se tivesse também umas sombras ali por cima do barranco. Dá mais ênfase aqui. Sombrinha. São todos os detalhes que a gente vai fazendo. Vai olhando e colocando ali, cada um no seu lugar. Variando bastante os tons ali no barranquinho. Degradezinho aqui. E show de bola, hein? Tá vendo que pintar é isso aí, galera. Não pode ter pressa. Se você quer fazer muito rápido e tal, você acaba perdendo um pouco o sentido da coisa, porque você quer atropelar algumas etapas e aí não fica muito bacana. É legal você ir esculpindo ali a tela de acordo com o que você achar legal, mas com calma. Pintura tem que ter bastante paciência. Bastante. E a cachorrada resolveu latir agora, hein? Acho que o negócio deve ser sério aqui. Vamos ver se passa. Se não passar, daqui a pouco tem que interromper o vídeo. Hoje, como eu falei para vocês, será daquele jeito. Vou jogar umas fugas aqui de luz. Estou jogando um pouco do pincel, sai um pouco da referência aqui.
Sai um pouco da reta, aliás. Mas vamos lá, já vamos acertando. Ó, já parou. A cachorrada resolveu dar uma paradinha. Aqui eu estou jogando um pouquinho de amarelo Napoli com amarelo indiano e branco. Fundindo ali. Eu colocando bastante tons ali na nossa água. Show de bola! Bora lá! Bora jogar mais graminha aqui. Nossa, agora as 8 tá brava. Tô falando para vocês que hoje tá um negócio estranho aqui na garagem do professor. É normal, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. É ou não é? Já ouvi essa frase em vários locais. Então é mais ou menos por aí. Vou colocar um pouco de sombra aqui também. Agora o professor puxou muita sombra aqui. Mas beleza, já jogo a luz ali de novo. O pincel tava um pouco forte ali, mas até bom. Vou jogar um amarelo de cádmio claro com branco aqui, ó, para fazer essa parte da água. Vocês podem ver que eu dei bastante ênfase aqui para jogar a luz, né? Agora para cá eu já venho puxando de outra forma aqui, ó. Beleza. Vou colocar mais luz aqui na ponta do meu barranquinho. Como se estivesse solto aqui. Água dando uma paradinha. Aqui, ó. Aleatoriamente. E beleza. Vou puxar uma pra cá também, ó. Olha que bacana que fica. Tá limpada no pincel. Vou pegar um pouco do tom do barranco aqui, ó. Fazer emendar com essa parte aqui. É tudo isso que o professor faz a construção aí das paisagens. Tudo in loco aqui para vocês. Estou afastando um pouquinho, estou olhando, vejo onde eu tenho que jogar um pouco mais de luz, onde eu não jogo, deixo alguma coisa aleatória ou não. Se eu vou sofrer um pouquinho mais, se eu vou sofrer um pouquinho menos, e vou dando ênfase ali. Aqui amarelo ocre, um pouquinho do amarelo Napoli, também a luzinha e o degradê, ó. Os barranquinhos todos esculpidos ali, tá vendo? Show, né? Tá um contraste bem legal entre luz e sombra aqui, né? Aqui. Aquela redemoinho de água ali. Aquela espuminha que acaba ficando perto do barranco. Depois sai. Agora eu vou pegar e vou dar uma espalhadinha de leve para dar um efeito legal aqui. Algumas marcadinhas. Aqui. Beleza. Dá mais uma suavizada aí. Como a gente faz molhado no molhado, para não forçar muito a barra também. Mas já tá bem legal. Depois dá para entrar ainda mais com mais luzes aí na água. Lembrando que eu vou ter toda essa parte aqui, né? Vou ter a vegetação aqui, vou ter a ponta de uma pedra, fazer a parte caindo. Mas é mais ou menos por aí, ó, galera. Deixa eu jogar mais luz aqui. Porque como eu joguei luz ali embaixo, a água, eu quero que ele acompanhe aí esse raciocínio. Olha que legal que ficou. Uma luzinha perdida aqui, um degradezinho.
E vamos colocar mais branquinho aqui. Água entrando aqui no meio, ó. Dando aquela empoçadinha. E logo saindo. Umas marquinhas aqui. Outras aqui. E o efeito surgindo aí para vocês. Bacana? Estão gostando? Está quase lá, tá? O professor vai parar de alisar aqui, que ele já alisou bastante. Vai deixar um pouquinho para a próxima aula. É que eu vou me empolgando. E aí eu vou... não dá vontade de parar. Mas eu tenho que lembrar que isso daqui são videoaulas. Eu preciso me policiar. Porque senão eu vou pintando. Daqui a pouco eu tô com uma videoaula de 2h30. Aí não pode, né? É que você vai dando efeito, tira um pouquinho, acrescenta um pouco mais, enfim. E vai deixando ali bem bacana. Deixa eu ver se já ficou bem legal. Acho que eu vou colocar mais uma luzinha aqui na ponta desse cara aqui, ó. Deixa eu colocar a luzinha aqui, entrando junto com as pedras aqui. Isso. Tem bastante nuance, bastante luz, bastante contraste, de sombra também. Como tem que ser. Bastante informação de cor. Eu sei que às vezes parece que vai dar um nó na cabeça, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, galera: treino. Acima de tudo, treino também. É lógico, a gente tem que se dedicar a tudo, mas ter vontade, fazer, não ter pressa de entregar a obra. Vai fazendo, vai aperfeiçoando. Com o tempo, algumas coisas acabam ficando naturais para vocês, e aí eu vou falar que vai ficando muito gostoso. Muito, muito gostoso. À medida que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo por si só algumas técnicas, aí que o bicho pega, aí que fica legal. E aí a vontade de parar de pintar, ela meio que some, porque no começo às vezes a gente pensa muito em desistir. Não desista, não desista, continue sempre. Então, mais uns toquezinhos aqui. Galera, chega, não vou mais alisar, prometo para vocês. Vou deixar para a próxima aula os próximos retoques. Então, lembrando, essa é uma paisagem passo a passo que eu estou fazendo sem nenhum compromisso com pressa. Eu quero trazer conteúdo de qualidade, uma paisagem completa, uma paisagem grande, diferente dos vídeos que a gente costuma fazer aqui com telinhas menores para ter uma brevidade aí no vídeo. Aqui não, é um pouquinho diferente. O professor está se dedicando um pouco mais, fazendo com um pouco mais de paciência, um pouco mais de detalhe, idas e vindas, para trazer uma experiência bem legal para vocês. Então, na próxima aula a gente vai continuar com essa parte aqui de baixo da água também, e vou fazer as rochas, enfim. E depois a gente vai fazendo, não sei se vai mais umas 2 ou 3 aulas, até a gente finalizar. Essa daqui é a 4ª aula do nosso passo a passo, pintando uma paisagem completa. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, para você que está chegando agora também. E eu quero pedir encarecidamente, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e faça como os amigos que já estão inscritos. Ajude os professores aqui divulgando o nosso conteúdo e falando da gente, para que cada vez mais nós tenhamos mais pessoas aqui inscritas no nosso canal, porque aqui toda semana tem conteúdo de qualidade, feito com muito amor e carinho e gratuitamente para vocês. Muito obrigado, um beijão, até a próxima e como sempre, valeu!